Olá para você que veio ver esse vídeo aqui do Projeto Needle. Peraí. Olá para você que é o atual desenvolvedor do Projeto Needle. É, eu sou o Kalil, sou um Olá para você que é desenvolvedor do Projeto Needle. É, hoje é dia 27 de maio. Ai, caralho. Olá para você que é desenvolvedor do Projeto Needle. Esse é o primeiro de alguns vídeos pequenos que faremos para tentar melhorar a contribuição e melhorar a compreensão dos desenvolvedores que vão chegando no Needle a respeito da ferramenta DODF Miner. Então, você como desenvolvedor, a primeira coisa que você tem que pensar é que você tem que... Então, você como desenvolvedor, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que... Então, você como desenvolvedor, você precisa ter acesso ao repositório do DODF Miner. Eu estou fazendo esse vídeo considerando que você já viu os workshops anteriores ao do próprio Needle, do projeto Needle. Esses workshops explicam bem o que a ferramenta faz e qual que é o intuito dela, que é justamente extrair informações dos diários oficiais do Distrito Federal. Então, para você que é desenvolvedor, você tem que ter acesso primeiramente ao repositório do GitHub. Tendo acesso ao repositório do GitHub, você pode começar a pensar em desenvolver o diário oficial, o DODF Miner. Então, acessando esse link aqui em cima, vocês conseguem ter acesso. Então, a primeira coisa que vocês fazem é clonar. Então, com um simples git clone você consegue copiar. Eu estou aqui atualmente usando o Ubuntu 20. Então, já estou dentro da minha pasta do DODF Miner, como vocês podem ver com ls. Então, clonado, você tem sua, todos os arquivos necessários para começar a desenvolver na biblioteca. Agora vamos dar um pouco uma olhada aqui no VS Code em como é que funciona cada uma dessas pastas. Então, um projeto de Python ele geralmente tem a mesma cara quando se trata de uma biblioteca, então você tem uma pasta com o nome da biblioteca, uma pasta adjacente ela de testes e os seus arquivos de configuração. Então, nós temos arquivos Docker, nós temos os arquivos de README e nós temos talvez os dois principais, que é o Requirements, que é exatamente o que define quais as bibliotecas necessárias para rodar o DLDF Miner. Ele faz essa instalação sozinho. E o Setup, que é justamente o arquivo que define como essa biblioteca vai ser instalada no seu computador. Você, como desenvolvedor, você deve instalar a biblioteca não pelo pip do servidor PyPip. Você deve instalar ela localmente. E como é que você faz isso? Você executa um pip install -e ponto. Então, o que que você fala, o que que você está dizendo com isso? Que o -e está dizendo que você vai instalar a pasta atual que você está no modo desenvolvimento. Então, qualquer coisa que você mudar nessa biblioteca localmente, ela já vai mudar caso você vá usar um script localmente também. Então, caso você tenha instalado pelo pip do servidor PyPip, aconselho você usar o upgrade que ele vai instalar utilizando a sua configuração atual, que é o "-é ponto". Então ele vai fazer a instalação e tudo pronto. Depois de instalado, você consegue começar a desenvolver em cima da biblioteca. Mas vamos voltar à estrutura de pastas. Então, a estrutura de pastas ela é baseada nas funcionalidades do DODF Miner. Então, nós temos a funcionalidade de download, que obviamente fica dentro de downloader, e nós temos a funcionalidade de extract, que fica de extração de informação que fica dentro do módulo de extract. E dentro desse módulo, nós temos outros dois principais módulos, que é o Polished e o Pure. O Pure, ele basicamente é responsável por extrair o texto do Diários Oficiais em formato que vem em formato de PDF, então ele extrai para TXT. E o Polished, ele é responsável por extrair as informações um pouco mais estruturadas, como extração das publicações, de atos e, e talvez segmentos. Então, nós temos aqui, quando abrimos o Polisher, nós temos os atos, que é justamente a classe que mostra que diz como esses atos vão ser extraídos. Vou falar dela em um próximo vídeo. Nós temos o backend, que é justamente a que define como esses atos vão ser extraídos, se é por regex ou por ner. E nós temos a parte de segmentation, que é a que define como a extração de segmentos dentro do DODF é feita. Cada um desses dois módulos, tanto o Polished quanto o Pure, eles têm um arquivo central, que é o core. Esse core, o core ele possui
as funções principais que você vai utilizar para fazer as extrações. Então, você não vai utilizar diretamente esses atos, as classes dentro dos atos. Você vai utilizar somente as classes que são o core, elas servem como interface para o usuário. O mesmo vale para o peer. O peer também tem sua classe Content Extractor, que é responsável por fazer as extrações de texto e as extrações estruturadas de título. Então, o Polish, além de ter um core, ele também tem um helper que se utiliza do core para fazer algumas outras extrações mais bem elaboradas em questão de quantidade de dados. Tendo entendido esses dois principais módulos, nós temos uma outra pasta muito importante que é a pasta de testes, onde você organiza pelo nome do que você vai testar e qual o nome do arquivo. Depois do nome do arquivo, lá dentro você define exatamente quais os testes que você vai fazer. E temos a parte de suporte, que é onde ficam os arquivos que dão suporte para fazer os testes executarem corretamente. Então, tendo entendido um pouco da estrutura do DODF Miner, e caso você tenha alguma dúvida em relação a isso, no repositório do GitHub nós temos um Read the Docs, bem aqui na parte de Documentation, você consegue abrir ele num site paralelo e você consegue identificar a explicação de cada uma dessas classes, como é que elas foram implementadas e como usar elas. Então, esse é o primeiro vídeo que explica basicamente como é que é a estrutura, como é que você instala e como faço para começar a desenvolver. Agora vamos para o próximo vídeo, onde eu aprofundo um pouco mais sobre outras coisas.